Meu nome é Márcio Meira, sou bispo da Igreja Anglicana no Brasil, diocese de João Pessoa, aqui na Paraíba, e hoje nós vamos compartilhar nesse vídeo sobre a nossa fé, que está muito bem resumida através do Credo Apostólico. Antes eu quero convidar você a se inscrever no meu canal, se você ainda não fez, dá um like aí nesse vídeo e compartilhe o link com o máximo de pessoas que você puder também, tá bom? Permita-me começar fazendo algumas perguntas para você. Como é que você costuma comunicar a sua fé? É através das mídias sociais, textos bíblicos, testemunhos de vida? Tudo que é muito eficiente e abençoador, mas você já parou para pensar que há muitos anos atrás, como tradição apostólica, os cristãos da igreja primitiva elaboraram um resumo da fé cristã, tendo como alicerce a doutrina dos apóstolos? Na Bíblia Sagrada, os israelitas possuíam um credo que consistia nas palavras: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6:4. É essencial que os crentes entendam a necessidade de confessar sua fé. Mateus 10:32, Romanos 10:9. Toda confissão pública de fé deve ser feita com sinceridade e deve vir acompanhada de uma vida de compromisso com os valores do reino de Deus. Geralmente, no Brasil, a grande maioria dos evangélicos, eles não professam o credo apostólico por se enganarem com pelo menos 3 erros básicos. Primeiro erro, as pessoas elas se enganam ao identificar o credo com a Igreja Católica Romana, crendo que é um documento inventado por ela. Segundo erro, é como a Igreja Católica Romana, ela tem uma prática de conferir autoridade divina a muitas de suas tradições, então se teme que ela conceda tanta importância ao credo dos apóstolos e acabe valorizando o credo na mesma altura que a Bíblia Sagrada. E um terceiro erro é uma boa parte da igreja evangélica carece de consciência histórica. Se existe algum interesse pelo passado, este se concentra no período da igreja primitiva, a qual se pretende chegar ao passado por toda a história, que traz um equilíbrio entre nós e a igreja do livro de Atos. Essa falta de interesse pode ser superada se nós considerarmos que, ao usar o credo, fazemos junto com a igreja universal, igreja cristã, igreja católica, ao longo de toda a sua história. O credo não é mais do que um resumo do que a própria Bíblia ensina. O credo está subordinado à palavra de Deus. Então, é importante que os crentes percebam o quanto o credo provê um maravilhoso recurso para professarmos os pontos principais da nossa fé. A palavra credo, ela é literalmente verbo com o qual começa o credo apostólico no latim. Creio em Deus Pai, ou seja, eu creio, eu confesso a minha fé de forma pública, como 2 Coríntios 4:13. Rufino, que viveu no século IV, ele disse que o credo foi dado como uma marca contra os falsos apóstolos e acrescenta: assim os apóstolos perseveravam nessa forma, nesse sinal que perpetuou e reconheceu quem realmente pregava verdadeiramente a Cristo, segundo a regra apostólica. Também recebeu o nome de os 12 artigos de fé, porque a divisão era em 12 artigos, obedecendo à lenda de que os 12 artigos foram escritos por 12 apóstolos. Todavia, é mais apropriado nós esquecermos desse título e dividir o credo em pelo menos 3 partes, segundo a ordem trinitariana. Por 2 motivos se fez necessário o surgimento do credo. Primeiro, a expansão missionária da igreja fez obrigatoriamente o surgimento de uma declaração de fé básica para instruir os candidatos ao batismo, Mateus 28:19. Segundo, é que a heresia, ela obrigou a igreja a definir claramente a sua fé. A expansão da fé cristã colocou a igreja em contato com muitas culturas e filosofias pagãs que ameaçavam introduzir-se no meio do povo de Deus. Por isso, desde o princípio, percebeu-se a importância de preservar, confessar os ensinamentos dos apóstolos, o que a igreja antiga fez que esses meios de confissões e credos chegassem até nós. Não sabemos quem ou quais as pessoas que escreveram o credo apostólico, mas não há nenhuma dúvida de que a origem remonta a tempos antigos. Por exemplo, no ano 107 depois de Cristo, Inácio, bispo de Antioquia, ele expunha a doutrina verdadeira
contra a heresia do docetismo. Justino, no ano 165 d.C., foi outro mártir antigo que disse que a sua apologia entre os cristãos do batismo se pronunciava com as palavras em nome do Pai, do Universo e Deus soberano, em nome de Jesus Cristo, que foi crucificado sob Pôncio Pilatos, em nome do Espírito Santo. Também Irineu, bispo de Lyon, cerca de 195 d.C., na sua obra contra os hereges gnósticos, disse: a igreja espalhada hoje pelo mundo inteiro recebe dos apóstolos e de seus discípulos a fé num só Deus, Pai onipotente, que fez os céus e a terra. Cirilo de Jerusalém, no século IV, bispo e doutor da igreja, disse: este símbolo da fé não foi elaborado segundo as opiniões humanas, mas da escritura inteira, de onde se recolheu e que existe de mais importante para dar a sua totalidade, a única doutrina de fé. Ou seja, nós precisamos entender que é muito importante, e assim como um grão pequeno traz muitos frutos, o resumo da fé acaba encerrando em palavras o nosso conhecimento da verdadeira piedade contida no Antigo e no Novo Testamento. Ambrósio, no século IV, bispo de Milão, que batizou Santo Agostinho, mostra de onde vem a autoridade e a sua importância. Esse símbolo é o selo espiritual, a meditação do nosso coração e guardião sempre presente. Ele é seguramente o tesouro da nossa alma. O credo é a identificação do cristão. Assim, ele é professado sempre que necessário, especialmente no batismo e em outras oportunidades em que nós possamos professar a nossa fé. João Calvino, reformador protestante, disse: não se preocupava em saber quem era o seu autor. Para ele, o importante era que o mais necessário era nós sabermos que nele se encontra resumida e de modo claro toda a história da nossa fé, e que nada contém nele que não se possa confirmar com sólidos e firmes testemunhos das Escrituras Sagradas. Foi o Concílio de Nicéia, em 325 d.C., que formulou uma posição conclusiva do dogma da Trindade. E ainda que o credo apostólico não entre na discussão de forma detalhada o quanto a cada pessoa da Trindade confessa a fé e em Deus Trino, o credo está claramente dividido em três partes: o Pai na criação, o Filho na redenção e o Espírito Santo na nossa santificação. Desde o tempo apostólico, a igreja teve que lidar com falsas doutrinas, percebendo que era urgente produzir uma declaração de fé que reprimisse o desenvolvimento das falsas doutrinas, especialmente no que concerne à Santíssima Trindade. Por exemplo, houve um movimento chamado arianismo, lá no século IV d.C., que afirmou que o Filho não era Deus, mas que havia sido criado pelo Pai. Outra seita também pregava que o Filho não era Deus, mas que era uma espécie de emanação procedente da divindade. O credo ressalta que crer é pertencer. Tornar-se cristão é passar a fazer parte de uma comunidade de fé que existe num cenáculo como em Jerusalém, que reuniu os discípulos em João 21. Ao depositar sua fé em Jesus Cristo, você passa a ser membro do seu corpo. A igreja que usa o credo para expressar sua fé, isso faz parte do compartilhar de palavras importantes de uma família. Quando nós dizemos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e possam entender melhor sobre a importância do credo apostólico para nós que somos cristãos. Lembre-se, o credo não é uma reza, é uma profissão da nossa fé. Então, quando alguém te encontrar no meio da rua e perguntar: vem cá, que história é essa? Você agora é um cristão? E a sua igreja crê em quê? Que você então possa fazer do credo apostólico o resumo da sua fé. Que Deus então te abençoe, e como o credo veio com esse propósito, eu te abençoo em nome da Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.